Se você tem vontade de construir um patrimônio em imóveis para te gerar renda no futuro, fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar como fazer isso com consórcio da forma segura e sem promessas milagrosas. E para a gente já começar sem enrolação, para o tema central desse vídeo, que é a construção de patrimônio em imóveis e sem forma milagrosa, eu preciso discutir um tema anterior com vocês, que é como você faz a organização das suas finanças em relação às cotas de consórcio dos imóveis. Como vocês conseguem ver, na tela eu separei a sua renda total em 3 partes basicamente. É como eu gosto de encarar que as finanças devem ser. Primeira coisa é que a gente tem a parte do nosso gasto fixo mensal. São as contas do dia a dia, o aluguel, a parcela do financiamento, a parcela do carro, a manutenção, a escola das crianças, enfim. Cada um tem as suas custas financeiras mensais organizadas. E percebam que aqui eu estou falando de uma pessoa que consegue fazer sobrar dinheiro, porque o gasto mensal fixo dela é menor do que toda a renda, que é representada por toda a barrinha aqui do slide. Se você não tem as suas finanças muito organizadas, isso tudo planilhado, eu recomendo fortemente que você faça isso. Aqui em casa, eu e minha esposa, a cada uns 3, 4 meses, nós planilhamos tudo que a gente paga para ver se não tem alguma torneirinha aberta, alguma luz ligada a mais, e sempre a gente acha alguma coisa para cortar. Alguma coisa que a gente assinou e nem usa mais, alguma coisa que a gente consegue ter um serviço mais acessível, enfim, é uma recomendação que eu faço que vale muito a pena. E seguindo aqui, se você tem a sua renda e consegue ter uma sobra de dinheiro para investir e construir um futuro melhor, eu gosto de pensar essa sobra em 2 partes. A primeira delas, investimentos flexíveis. E eu vou explicar o que é o investimento flexível aqui. Não é nenhum tipo de investimento específico, mas é aquele investimento que, se der uma dor de barriga, se o carro quebrar naquele mês, se acontecer uma compra que você não estava esperando, você ainda consegue deixar de pagar naquele mês. Por que eu acho isso muito importante? Principalmente porque os imprevistos são certos. Todo mundo vai ter um imprevisto em algum momento. Então é muito importante que uma parte dos seus investimentos sejam no modelo de investimento onde você possa cessar o pagamento caso tenha uma dor de barriga. E claro, isso não isenta a questão da gente ter uma reserva de emergência. Quem tem uma reserva de emergência sabe como é mais tranquilo passar os meses sabendo que você tem uma grana ali do lado. Mas mesmo assim eu gosto desse conceito de você poder flexibilizar um pouco os seus aportes mensais. Por outro lado, eu gosto muito também de ter uma parte daquela renda que sobra onde você tem investimentos obrigatórios, que são fixos, que você tem um compromisso mensal de pagar todos os meses. Porque a gente sabe, se a gente é muito flexível a ponto de ter a possibilidade de não pagar, a gente muitas vezes vai se sabotar. É um carro novo que aparece na concessionária que nos encanta, é um apartamento um pouco maior que nos atrai. Então ter uma parte do investimento como regra, aquele boleto que vem e você tem que pagar, eu acho muito importante também, porque isso nos força a manter uma rotina e construir um futuro melhor. E nessa parte aqui é que eu gosto de usar os consórcios. Lembrando, quem já me acompanha há mais tempo sabe que eu não acho que o consórcio é a resposta universal para todos os seus investimentos, mas sim ele complementa o seu portfólio, principalmente se a ferramenta fizer sentido para você. E se não fizer, tá tudo bem também, você não é obrigado a investir através dos consórcios. Mas eu quero te reforçar, se você tem um interesse em ir para o mercado imobiliário, se você souber usar bem o consórcio, você vai ter um resultado muito legal. E nesse slide eu vou mostrar como que eu de fato invisto aquela grana que é separada da parte que sobra, entre 2 partes. O investimento fixo e o investimento flexível. A primeira coisa, vocês vão ver que eu gosto de uma estrutura baseada em 3 pilares. As cotas de consórcio, e aqui eu não vou entrar no detalhe de quais cotas você tem que escolher para ter o melhor resultado, porque sim, muda muito de uma cota para outra. Existem cotas de consórcios ruins e consórcios bons. Você precisa saber escolher boas cotas. Se você quiser se aprofundar, eu vou deixar aqui o link na descrição do MCPC.
Um curso com quase 10 aulas que custa menos do que uma pizza, que te dá de mão beijada toda a estrutura de investimento com consórcios. Então, voltando, você tem a estrutura iniciada com os investimentos mensais, que são representados aqui pelas setas verdes. Então você tem um pouco de cota que você vai pagando e você também tem os investimentos flexíveis. Aqui nos investimentos flexíveis é o que eu faço no quadro Caminhada Milionária, onde eu invisto todos os meses até chegar ao primeiro R$ 1.000.000. Aqui eu gosto de focar em investimentos que complementam o que o consórcio não é bom. Por exemplo, o consórcio não é bom para você resgatar a qualquer momento. Então lá eu tenho investimentos que têm liquidez, que me permitem resgatar a qualquer momento. Além disso, eu tenho uma previdência que tem um papel de proteção da minha família. Se eu morrer, a previdência passa direto para a minha família sem entrar pelo inventário. Então é como se fosse um complementar ao seguro de vida que eu tenho. Além disso, eu tenho também fundos imobiliários que pagam aluguéis todos os meses e me ajudam a ter um fluxo mensal e cada vez tornar a minha receita mensal mais recorrente e mais segura. Por isso que esses dois investimentos estão na base. Eles montam toda a estrutura para que eu consiga acessar imóveis. Então, mensalmente, os aportes são feitos nessas duas frentes, os investimentos flexíveis e as cotas de consórcio. E claro, se você gosta de ações que pagam dividendo, de Bitcoin, outros investimentos, não tem problema. Se você está falando de investimentos que você não tem problema se parar de pagar, use a caixinha, a ideia de investimentos flexíveis. Tudo surge desses dois pilares. Agora, falando sobre as cotas de consórcio, se você já assistiu o MCPC ou acompanha vários vídeos meus aqui, ou já entende sobre a dinâmica dos consórcios, significa que quando eu compro uma carta, eu tenho três possibilidades basicamente. A primeira, se ela contemplar cedo, eu consigo vender com baita ágio. Por isso que tem uma seta da cota de consórcio para os investimentos flexíveis. Porque se eu vendo uma cota que contempla cedo, eu coloco um baita lucro no bolso e esse dinheiro vai para os investimentos flexíveis. E aí eu coloco uma nova cota no lugar e eu continuo pagando mensalmente uma nova cota. Então, mensalmente eu mantenho a periodicidade de pagamentos mensais. Só que, se essa cota demora mais para contemplar e eu já não consigo mais vendê-la, eu compro o imóvel, coloco ele para alugar e ele vai me pagar uma receita mensal que eu coloco de volta nos investimentos flexíveis. Por isso que a gente consegue ver essa seta aqui que eu vou sinalizar para vocês. Então, quando eu tenho uma cota de consórcio, ela contempla, eu tenho a possibilidade de comprar o imóvel, que é esse caminho aqui. Esse imóvel passa a pagar rendimentos mensais, ou seja, o aluguel, e eu com esse dinheiro eu invisto na minha carteira de investimentos. Ou eu uso para pagar a própria cota e aí eu consigo comprar uma nova cota. Isso é muito interessante. E os investimentos, conforme eles vão crescendo, eles vão me dando receita para cada vez comprar mais cotas. Então, no final de toda essa estrutura, eu vou ter várias cotas rodando, algumas no começo, algumas no meio, algumas no final. Eu vou ter alguns imóveis gerando aluguel para mim e eu vou ter uma carteira de investimentos que complementa os pontos fracos desse pilar. Percebam que de uma forma simples você consegue montar uma estrutura de imóveis. E aí você me pergunta, poxa, mas por que não junta dinheiro para comprar o imóvel direto? Simples, porque a matemática disso não faz muito sentido. Se eu posso usar o dinheiro barato de outra pessoa para comprar o imóvel para mim, ou seja, eu posso usar uma cota de consórcio para comprar e o próprio inquilino pagar essa cota, por que eu vou tirar 1 milhão, 500 mil dos investimentos, que me rendem mais hoje em dia, para colocar isso no investimento e ter um rendimento menor? Ou melhor, para colocar no imóvel e ter um rendimento menor? Não faz sentido. Além disso, ter a cota me dá a possibilidade, a chance de eu vendê-la com um lucro muito grande. E isso faz com que eu tenha uma antecipação de lucro de muito tempo. Eu trago tudo no dia de hoje e já coloco nos investimentos. Lembrando que, depois de um tempo, as cotas já estarão quitadas e os imóveis gerarão renda para você. Sem contar que ao longo desses anos, toda a valorização do imóvel ficou para você. E o inquilino foi te ajudando a pagar toda a dívida. E dessa forma você consegue focar no seu trabalho, cada vez ter mais aportes mensais, para conseguir aumentar mais o número de cotas e também da sua carteira flexível.
e assim você vai cada vez construindo mais patrimônio. E para finalizar, um ponto muito importante. Algumas pessoas têm uma renda mais alta e conseguem controlar os custos fixos e cada vez ter mais folga, principalmente quando você vai tendo mais imóveis de aluguel e os seus investimentos que dão rendimentos mensais vão crescendo cada vez mais. Mas o contrário também acontece. Eu recebo aqui todas as semanas clientes que têm uma baita renda muito acima da média da população, mas que não conseguem poupar nada. Então o resultado fica muito ruim, porque essa pessoa, mesmo ganhando 50, 80, 100 mil reais, não consegue comprar nem 2, 3, 4 cotinhas. Então a acumulação de patrimônio fica quase zero. Por isso que sempre que tem oportunidade eu recomendo que você faça um scan das suas finanças para ver onde que está vazando dinheiro. Se você está pedindo mais iFood do que deveria, se está gastando mais com carro do que deveria, se está tendo muitos luxos que você poderia abrir mão para ter um futuro mais sólido lá na frente, repense sobre essa questão. Pode te ajudar bastante. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário aqui e o seu like. Isso me ajuda a levar cada vez mais conteúdo para mais pessoas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.